Qual a melhor router CNC do mercado? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Routercast. Eu sou o Fernando Barbieri do Clube Master Router e hoje nós vamos conversar e debater um pouco sobre esse assunto, né, que é uma dúvida na vida de muitas pessoas que estão pensando em investir em uma router CNC. Muito bem, antes de começar, já se inscreve no canal, se inscreve no podcast para ajudar a causa e o fortalecimento da divulgação da router CNC no Brasil. Também, antes de começar, vamos falar aqui do nosso patrocinador master, que é o Clube Master Router, que é o lugar certo para você se tornar um especialista em router CNC e ter um negócio de sucesso. Muito bem, então, qual é a melhor router CNC do mercado? Eu vou responder essa pergunta de duas formas, tá? De uma forma mais direta, mais óbvia, e de uma forma mais específica, mais aprofundada. Talvez nem tão aprofundada assim, tá? Muito bem. Respondendo de uma forma mais direta, mais objetiva, a melhor router CNC do mercado é a router que atende a sua necessidade. Como assim, professor? Como assim atende minha necessidade? A router que atende sua necessidade é a router que tem condições de fabricar o produto que você precisa. Simples assim. Por exemplo, não adianta você comprar uma router de entrada, uma router pequena, se você quer produzir móveis sob medida. Uma router de entrada, uma router pequena, não vai nem caber uma chapa de MDF em cima da máquina. Corta. Então começa por aí. Também não adianta você comprar uma router de 5 metros para fazer tábuas de churrasco. Não faz sentido você investir 200 mil em uma máquina cara para fazer tábuas de churrasco ou trabalhar com artesanato. Aqui entra um parênteses, tá? Temos alunos sim, que investem em máquinas caras para fazer só tábuas de churrasco, mas aí são máquinas específicas com 3, 4 cabeçotes simultâneos para ter alta produtividade só para fazer tábua de churrasco. Não depende, mas é uma necessidade de alta produtividade, de alta escala de produção, percebe? Então é isso, é importante você saber qual é a sua necessidade. E como você vai descobrir a sua necessidade? Você precisa ter em mente o que você vai produzir. Você precisa ter clareza do que você vai fabricar na router CNC. E aqui eu vou te ajudar com 3 dicas para você ter mais clareza, para você entender como escolher uma router CNC, tá? E no final desse Routercast, eu vou passar para vocês um link onde vocês podem, com essas perguntas que você vai responder agora, eu vou passar um link onde vocês podem fazer uma análise para receber o contato de alguns dos fabricantes que nós indicamos aqui no Clube Master Router, tá bom? Então, vamos lá, tá? Então é importante agora a gente fazer um exercício. Esse exercício vai te ajudar a ter mais clareza para te ajudar a escolher a melhor router para o seu caso. Então, pega papel e caneta e vamos fazer isso junto aqui agora. E você já vai deixar documentado isso, porque isso vai te ajudar muito a ter mais clareza para escolher a sua router CNC, tá bom? Então, vamos lá. São 3 pontos que você deve ter bem definidos, tá? Primeiro ponto, quais são os materiais que você vai usar, que você vai trabalhar na sua router CNC? Então pensa aí, quais são os materiais que você vai trabalhar? Se você vai trabalhar com marcenaria, com móveis sob medida, você vai trabalhar com chapas de MDF, vai trabalhar com MDF laminado, talvez vai trabalhar com compensado naval, com chapas de compensado. Então, são um dos materiais que você vai trabalhar. Talvez você vai trabalhar com comunicação visual, que é outro nicho bem comum com router CNC. Então, para comunicação visual, você pode trabalhar com chapas de ACM, ou talvez não. Você vai trabalhar com os materiais plásticos, né? XPS, PVC, PVC expandido, acrílico, todos os materiais plásticos que tem no mercado para comunicação visual. Então, vai escrevendo aí. Talvez você vai trabalhar com marcenaria, mas com madeiras maciças, vai fazer decoração de ambientes, decoração de interiores, então vai trabalhar com jatobá, com maru, madeiras duras. Talvez você vai trabalhar com tábuas de churrasco, então você vai usar madeiras nobres também. Talvez você vai trabalhar com painéis de eucalipto, talvez vai trabalhar com painéis de teca para fazer peças de artesanato. Talvez você vai trabalhar com moldes, então você vai
usar metais, alumínios, cobre, latão. Talvez se você trabalha com comunicação visual, vai usar as chapas galvanizadas, chapas de inox. Então, tudo isso é importante você ter bem definido. Quais são os materiais que eu vou trabalhar? Materiais que eu vou trabalhar na router CNC. Certo? Anotou? Então tá. Segundo ponto. Qual é o tamanho das peças que você vai cortar na router CNC? Eu imagino o seguinte, se você vai trabalhar com móveis, obviamente você vai precisar que a máquina suporte uma chapa inteira de MDF. Então, tamanho 2x3, padrão de mercado. Né? Se você trabalha com comunicação visual, aí depende do que você vai trabalhar. Você pode tanto investir em uma máquina pequena, porque você vai fazer produtos, letreiros pequenos, ou você vai investir numa máquina um pouco maior, ou você pode investir até em uma máquina de 5 metros. Você vai trabalhar com chapas de ACM. Então percebe que é importante você saber o tamanho do produto que você vai trabalhar agora. Tem alunos e clientes que mesmo trabalhando com chapas de ACM, não tem uma máquina de 5 metros, vai ter uma máquina de 3 metros, ou talvez tenha uma máquina de entrada. Então, saber o tamanho do produto final que você vai fazer te ajuda a te dar clareza na hora de escolher o tamanho da máquina. Se você vai trabalhar com artesanato, se você vai trabalhar com moldes, você vai pensar e definir o tamanho dos moldes que você vai trabalhar. Quem trabalha com moldes ou com peças 3D também tem a questão da definição da altura do eixo Z. Isso é muito importante, porque muitas vezes tem máquinas padrão de mercado que o eixo Z tem só 90 milímetros de altura. No caso de quem trabalha com moldes, talvez não seja o suficiente. Quem trabalha com moldes de fundição, principalmente, ou quem trabalha com cenografia, que tem que fazer as peças em 3D cortadas. Nesse caso, existem fabricantes que podem fabricar as máquinas com um eixo Z mais alto. Então, anota tudo isso aqui, é bem importante. Terceiro ponto, né, para você ter bem definido também, é a produtividade que você quer ter. Ou seja, você vai ter um negócio para ter como renda extra, para começar um negócio, ou já tem um negócio que tem mais produtividade? Você quer produtividade com a router CNC. Porque esse ponto é importante para você definir, além do tamanho, da potência da máquina, para você definir os acessórios, os opcionais que você pode colocar nessa máquina. Eu vou falar aqui um pouco da marcenaria, quem trabalha com marcenaria. Quem trabalha com marcenaria pode, por exemplo, começar com uma router, padrão tamanho de uma chapa de MDF, só com um spindle. Pode optar por colocar ou não uma mesa de sucção a vácuo. É a opção. Temos clientes que têm, temos alunos que têm. Quais são as vantagens e as desvantagens? Né? Vai ter muito mais praticidade quando você tem uma mesa a vácuo. Você deve solicitar um coletor de pó, um sistema de coletor de pó. Você também pode optar por ter mesas de carga, mesa de descarga, que facilita muito o setup, preparação das chapas. Você pode optar por colocar uma etiquetadora ou não. Tudo isso vai encarecer, obviamente, o preço da máquina. Mas até hoje estava fazendo uma aula para um aluno, nós comentamos sobre isso, né? Você deve sempre colocar na balança. Se você não tiver esses acessórios, você vai ter que ter um operador fazendo isso. E o setup, que a gente chama, o setup é a preparação da peça. O setup, então, enquanto a máquina está parada, você está preparando as peças. Então, você tem que cronometrar ou documentar o tempo que você perde com a máquina parada enquanto você coloca a chapa na mesa e quando você tira a chapa da mesa. É igual a gente fazer um pit stop de Fórmula 1, né? Lá, anos atrás, o pit stop de Fórmula 1 demorava 2, 3 minutos. Hoje em dia, são 2, 3 segundos. A evolução foi enorme. Então, é isso que você tem que pensar no seu processo de produção. Quanto tempo você está disposto a perder, ou você pode perder, fazendo a preparação das peças de forma manual? Isso vai refletir, vai impactar no seu resultado final, na hora de entregar o produto, no preço do seu produto? Qual é a produção que você quer ter? Quer ter muita produtividade, um sistema muito mais automatizado? Tem também a questão da contratação da mão de obra. Uma máquina mais automatizada, talvez com um operador você consiga suprir a necessidade. Já com uma máquina sem muitas automações, talvez você tenha que ter 2 operadores para poder fazer esse trabalho. Percebe? São todas essas questões que você tem que levar em conta na hora de tomar a decisão de quais acessórios você vai colocar na sua máquina, né? Se
Você quer uma máquina mais produtiva ou menos produtiva? Qual é a sua demanda? Ou que demanda você quer criar? Que demanda você quer ter? Qual a produtividade que você quer ter? Certo? Então, alguns exemplos, tá? Também quem trabalha com comunicação visual, se quer ter 2 cabeçotes, mesmo quem trabalha com marcenaria ou com outros materiais, se quer uma máquina que tenha só um spindle ou que tenha uma troca automática de fresas para você não perder tempo na hora de trocar as fresas manualmente. Então, todos esses detalhes, né? Nessa simples pergunta, qual produtividade você quer ter, vai impactar diretamente na automação, nas melhorias, na agilidade que você vai ter na produção, mas também vai impactar no valor que você pretende investir em uma router CNC. Então, quanto mais completa, mais acessórios, né, a sua router tem, ou você vai querer na sua router, consequentemente, maior o valor para comprar esse produto, tá? Então, com esses 3 pontos bem definidos, tá? Anota aí os pontos que você definiu. Isso vai te ajudar, então, a ter mais clareza para escolher a sua router e no final do vídeo vai ter aqui embaixo um link para você fazer uma análise. Já com essas respostas prontas, você vai clicar, é bem simples, bem fácil, é um link onde tem lá a escolha das opções, você vai clicar e vai receber o contato dos fabricantes que nós indicamos atualmente, tá? Para os nossos alunos, depois eu falo que quem é aluno do clube tem uma experiência melhor, tem uma indicação mais premium, tá bom? E afinal, talvez você esteja nesse podcast, nesse Routercast, por outra pergunta, né? Você quer saber qual é a melhor marca de router do mercado? Talvez seja essa a pergunta que você está se fazendo hoje. Qual a melhor marca de router do mercado? Bom, muito bem. Aqui entra uma observação bem importante, tá? Um parênteses, digamos assim. Quando as pessoas começam a pesquisar para comprar router CNC, muitas vezes começam a entrar numa paranoia. Eu chamo de paranoia ou excesso de informação, que começa a pesquisar tudo, todos os detalhes. Qual é o motor, se é motor de passo, servomotor, se é cremalheira helicoidal, se é fuso, se é fuso trapezoidal, qual a placa, qual o driver, qual o parafuso. Cara, começa a entrar numa paranoia de detalhes muito técnicos que só vai gerar mais dúvidas. E aqui eu gosto de falar ou comparar, fazer essa analogia de quando a gente compra um carro, né? Quando você vai comprar um carro, você não quer saber qual é o diâmetro, a marca do parafuso que vai fixar a biela no motor. Cara, ninguém quer saber esses detalhes técnicos. Você vai comprar um carro pelos seus próprios motivos. Quais são os motivos que a maioria das pessoas compram um carro, né? Vai comprar um carro para família, um carro mais compacto, um carro para viajar, um carro que tenha mais segurança, mais itens de segurança, um carro que seja mais econômico, mais esportivo. Então você vai ter alguns parâmetros que você já tem pré-definido, né, que são o seu gosto ou os seus requisitos para comprar o carro, e vai sempre pesquisar nas melhores ou nas marcas que estão há mais tempo no mercado, marcas mais conceituadas. Não é? Até hoje a gente está vivendo uma era dos carros elétricos. Está todo mundo com medo de investir em um carro elétrico, porque ninguém sabe como essas marcas vão se comportar daqui a 2, 3 anos. Então, quando você vai comprar um carro, você vai sempre optar pelas suas características que você quer buscar no carro e vai buscar um carro, uma marca mais conceituada no mercado, né? Então você não está se importando com o detalhe do parafuso, do motor, do diâmetro, cara. Isso é irrelevante, certo? E é assim que a gente pensa e deve tratar a questão da escolha da router CNC, que depois eu vou falar aqui dos 3 fatores que eu considero importantes para escolher uma router CNC. Outro parênteses aqui que é legal falar, né, que a router CNC é muito acessível. Até há poucos anos atrás, a gente via muito poucas router no mercado, até muito poucas empresas que fabricavam ou que revendiam router CNC. Quando a gente visitava as feiras de imóveis, as feiras de comunicação visual, as feiras em geral, você via uma, duas marcas importadas, né, que vendiam ou fabricavam router CNC. Hoje em dia, você vai numa feira, você vê mais de 10 marcas fabricantes que estão nas feiras. Então, está muito mais popular, muito mais fácil, muito mais acessível, né? Eu penso que isso é um pouco devido ao fato da desindustrialização, né? A desindustrialização é um
um fator histórico, digamos assim, que começou lá em 2010, se fortaleceu em 2014, onde as grandes indústrias não conseguiam mais ser competitivas e começou a surgir as pequenas indústrias, né? Então, com isso, começou a facilitar a entrada de pequenos empreendedores para terem acesso a maquinários, a máquinas mais acessíveis, e o mercado começou a entender isso. Então, eu vejo que isso, a entrada da Halter CNC atende esse mercado, tanto empresa pequena que quer investir, tanto quem quer empreender, quem quer abrir um negócio com Halter CNC. Feito esse parênteses, eu considero aqui 3 fatores importantes, determinantes, eu diria, né, para a gente escolher, ou para, particularmente, eu indicar e recomendar uma Halter CNC para os nossos alunos, tá? E até para você que está aqui, que vai receber aquela análise no final do podcast. Bom, primeiro fator determinante que eu vejo, que eu considero importante, é a experiência da empresa que fabrica ou que vende a Halter. Igual o exemplo que a gente deu aqui na hora que você vai comprar um carro, né? Então, a experiência da empresa que fabrica ou que vende a Halter. Como nós acabamos de falar, anos atrás você via 1, 2, 3 marcas no mercado. Hoje em dia tem uma explosão de fabricantes, de pessoas que vendem Halter. Isso, por um lado, é bom, por um lado, é preocupante, porque a gente vê muitos absurdos no mercado, né? Então a gente vê aí casos de pessoas, clientes, alunos que compraram máquinas, mas nunca receberam. Pessoas que compraram máquinas tortas, que cortam fora de medida. Então, toda concorrência é boa, é legal, porque vai nivelar por cima sempre, né, os melhores. Os melhores fabricantes tendem a trazer diferenciais, a melhorar atendimento, a trazer máquinas de mais qualidade. Então, um ponto determinante que eu vejo é essa questão da experiência, do tempo de mercado que as empresas vendedoras de router CNC ou fabricantes de router CNC têm. Geralmente as boas empresas ficam no mercado porque entendem o jogo, ouvem o cliente, atendem bem os clientes e por isso se mantém no mercado há muito tempo. Eu trabalho com router CNC, especificamente com router CNC há 7 anos, né? Então, nesse tempo todo que eu já trabalho com router CNC, eu vi muita coisa, muitas empresas fechando, quebrando, sendo processadas, e muitas empresas se mantendo como bem vistas, né? Tendo um bom feedback dos clientes e mesmo eu que trabalho vendo as máquinas, né, a evolução dessas marcas, tá? Então, um ponto muito importante é isso que eu considero importante. Segundo ponto importante, o segundo fator que eu considero importante para recomendar uma router CNC é a estrutura da máquina. Aqui entre especificamente os fabricantes, né, quem fabrica, quem monta um modelo de máquina específica. O que acontece? Uma router CNC precisa ter uma boa estrutura. Estrutura da máquina. Não adianta achar que comprar uma máquina barata, feita com tubo de metalon, vai atender a necessidade, tá? Por quê? Geralmente, o que acontece com a estrutura de máquinas mal fabricadas é que a máquina, com o tempo, vai se torcer, vai empenar. Se você forçar muito a máquina, ela vai tortar. Então, por isso que a estrutura da máquina é muito importante. Eu já cansei de ver casos de clientes, alunos, pessoas que não são alunas também, que compraram máquina onde começa a usinagem aqui no começo da mesa, máquina de 5 metros, por exemplo, começa a usinagem aqui no começo, chega na metade da máquina, tem 10 milímetros de diferença de altura, e lá no final da máquina dá mais 5 milímetros de diferença. Imagina você fazer um corte, qualquer material assim, não tem como. Depois que você compra uma máquina dessas com esse tipo de problema, você fica com um elefante branco parado aí na sua empresa. Porque além de ser difícil de resolver, muitas vezes impossível de resolver esse tipo de problema, como é que você vai passar adiante uma máquina com defeito? Entende? Então por isso que é importante. E por isso também que a gente vê uma tendência no mercado, tendência de momento, digamos assim, que as fabricantes que fabricavam máquina entenderam que precisam ter estruturas de máquina melhor e começaram a importar máquinas. Importar da China, onde vem uma máquina mais padrão, uma máquina com uma estrutura de ferro fundido, retificada, uma estrutura inteiriça. E aí sim são máquinas de níveis industriais que não vão dar problema.
Tem fabricantes que conseguem entregar máquinas fabricadas no Brasil com boa qualidade? Tem, claro que tem. Mas as melhores fabricantes entenderam que, importando as máquinas com estrutura padronizada, né, de nível industrial, eliminam 90% dos problemas que as máquinas podem apresentar. Então, a estrutura da máquina é muito importante. Além da estrutura, a experiência, porque a empresa tem que ter experiência, tem que ter o know-how, tem que ter o conhecimento da montagem, regulagem, calibragem da máquina. Tá? Voltando um pouquinho aqui à questão dos qual parafuso, fuso, motor. Geralmente, as melhores fabricantes do mercado, por estarem há anos no mercado, montam o melhor conjunto da obra. Ou seja, montam a melhor combinação da estrutura, motores, sistema de movimentação, software. A gente até pode ver também a evolução dos softwares, né? Antigamente, a gente encontrava muitas máquinas somente com MAC3, que é um dos comandos de operação de router. É igual antigamente a gente ter os carros lá que o painel de instrumentos era um ponteiro. Hoje em dia você tem um painel todo digital, você tem a multimídia que complementa. Essa evolução também a gente vê nas máquinas router CNC, que antigamente era um comando mais simples, não que o MAC3 seja simples, né, mas era um MAC3 que tinha que ter um computador. Hoje em dia já tem as máquinas com DDCS, que é um comando operacional proprietário. Tem máquinas que têm comandos mais específicos, o Syntec, o Weihong, DDCS, e muitos outros comandos de operação. Então a gente vê a evolução. Inclusive nas feiras, a gente começa a ver já há algum tempo, em máquinas chinesas, né, máquinas da China principalmente, as máquinas CNC e algumas routers CNC já com os comandos touchscreen, iguais aos comandos, os painéis de carro hoje em dia que tem, né? Então você vira o painel, parece um tablet gigante. A gente começa a ver esse tipo de tendência nas máquinas CNC já, então o comando todo touchscreen, e provavelmente vai ter ao longo dos anos essa evolução também para as máquinas router CNC. Certo? Então, abrimos mais um parênteses aqui, né, no nosso Routercast. É o seguinte, ó, terceiro fator determinante que eu levo em conta aqui na hora de recomendar as nossas routers CNC para os nossos alunos, tá? É o seguinte, é o suporte e o pós-venda. Isso é muito importante. Quando começa o suporte, quando começa o pós-venda, professor Fernando? Começa assim que o cliente fechou o contrato, realizou a compra. Então começa desde do prazo de entrega, do acompanhamento da entrega, do dia que vai chegar a máquina na empresa do cliente, antes de chegar a máquina. As boas fabricantes, os bons vendedores já passam toda a recomendação de como o cliente tem que preparar a sua empresa na parte elétrica, parte hidráulica, pneumática, o chão, o piso, o que precisa estar pronto para receber a máquina. E não é só comprar a máquina e instalar. Dependendo do nível da máquina, da estrutura, se sua máquina é mais de nível industrial, talvez tenha que mudar alguma coisa, tenha que adaptar. Então começa por aí já o suporte e o pós-venda. Também é muito importante o dia que a máquina chega na empresa do cliente. O dia que a máquina chega na sua empresa. Se você comprou uma máquina de nível industrial, né, uma router mais profissional, o técnico tem que ir até a sua empresa para fazer a instalação. Ou seja, tem um técnico que faz a instalação, regula a máquina, testa a máquina, apesar da máquina já ter sido testada na empresa, mas tem que fazer um teste de novo quando a máquina estiver na empresa do cliente, para ver se a máquina está 100%. Então o técnico entrega, faz o start da máquina, que é instalar, e ensinar o básico do funcionamento da máquina. Ensinar como não somente a router, mas como usar todos os acessórios, se você comprar as mesas, se você comprar etiquetador. Então, essa entrega técnica faz parte do pós-venda. Óbvio que existem máquinas mais compactas e máquinas menores, onde os fabricantes fazem essa entrega por um acesso remoto. Né? Máquinas compactas, a gente tem parceiros fabricantes que a máquina chega na casa do cliente, ele só vai colocar na tomada, não precisa de mais nada, então a empresa faz o start através de uma videochamada, que é muito mais simples. Né? Então, dependendo do nível, independente do nível, do tamanho da sua router, né? O suporte e o pós-venda tem que ser muito, muito importante
para você não ficar com sua máquina parada aí, sem poder trabalhar, porque a empresa ficou de te atender, ficou de te dar o start na máquina. E olha que já vi muitos casos de pessoas que compraram o router e ficaram com a máquina parada 6 meses porque a empresa sumiu do mapa, fechou as portas, desligou, não sei, e simplesmente não colocou não deu start na máquina da empresa do cliente. Isso é um absurdo. Eu não queria falar dos problemas, mas tem que mostrar um pouco os problemas, né, desse mercado. Cara, se fosse falar de todos os problemas, eu ficaria aqui. Mas assim, vamos falar de coisa boa. O objetivo aqui é trazer coisas boas, né? Então, esse é um ponto muito importante. E o pós-venda também é para resolver problemas, né? Uma boa router, a router em si, não tende a dar problema se você mantém a router. Se você trabalhar corretamente, né, com a router. Por isso nós temos aqui o treinamento do Clube Master Router, onde você aprende tudo do zero avançado, mesmo antes de você ter a máquina em mãos, você vai aprender tudo, para quando sua máquina chegar, você já partir e trabalhar com ela do jeito certo. Então, se você tiver o treinamento correto para trabalhar com a máquina, se você souber trabalhar com ela corretamente, receber o suporte, receber o start da máquina corretamente, tá? A router tende a não dar problema. Se você manter a sua router sempre com a manutenção em dia, nós temos curso de manutenção de router CNC se você precisar. Então, a router em dia, trabalhar com ela certa, é difícil dar problemas. Porém, pode acontecer de dar problemas, né? Assim como dá problema em carros novos, pode acontecer de dar problema. Eu mesmo comprei um carro novo alguns anos atrás, fui lá, financiei, parcelei, comprei. Em 3 meses aconteceu o quê? Pifou a bateria do carro novo. Acontece. Um lote de bateria lá deu problema. O que aconteceu? Estava na garantia, vai lá toda aquela função, né? De burocracia, de manutenção, mas estava na garantia, trocaram, ficou zero o carro. É o que pode acontecer com as máquinas routers CNC, com qualquer máquina que você compra no mercado, né? Quem trabalha na indústria sabe que pode acontecer problemas específicos. Então é importante que, por qualquer que seja o problema que você tiver, se acontecer, é importante que tenha um pós-venda rápido e tenha um suporte rápido para você resolver o seu problema. Porque quando você tem a sua máquina, sua router trabalhando na sua empresa, você não pode ter tempo a perder. Máquina parada é prejuízo, máquina parada é perder cliente, máquina parada é produção que você está deixando de fazer, talvez o cliente vai perder outros clientes porque talvez você está terceirizando algum serviço. Então, máquina parada é um pepino, é um baita prejuízo. Também é por isso que dentro do clube nós temos técnicos, nós indicamos técnicos para os nossos alunos, para nesses casos de pessoas que compraram máquinas que não foram indicadas por nós, né, ou que compraram máquinas por sua conta própria, tem esses problemas e não tem a quem recorrer, a gente indica os nossos técnicos parceiros para atender e resolver os problemas. Então, percebe que a importância, né, desses 3 fatores. É por isso que eu digo, máquina por máquina, até você mesmo pode aprender nesses cursos da internet a fazer. Agora, né, o que determina uma boa máquina são esses 3 fatores, do meu ponto de vista, né? Experiência de mercado da empresa que fabrica ou que vende, estrutura da máquina e o suporte pós-venda. São 3 fatores determinantes para você escolher e comprar uma router que vai atender a sua necessidade com certeza. Então comenta aqui no campo dos comentários o que você achou, o que você acredita, o que você entende também que seja importante, um fator determinante para você escolher a sua router CNC. Certo? Antes de finalizar aqui o nosso Routercast, eu quero reforçar aqui, tá? Que você que assistiu esse Routercast vai ter aqui embaixo do vídeo o link para você fazer uma análise com aquelas 3 perguntas que você respondeu e anotou. Você vai fazer essa análise e vai clicar nos botões da análise e vai receber alguns contatos que nós indicamos aqui para os nossos alunos. Porém, quem é aluno do Clube Master Router recebe uma recomendação premium, uma recomendação mais assertiva, onde o aluno acessa a nossa ficha de cadastro, ele vai preencher todos os dados, né, dados da empresa, o CNPJ, endereço, vai colocar todas essas 3 perguntas que você respondeu também, né? Os materiais, tamanho das peças, áreas de atuação. Vai ter um campo para contar um pouco da história, o que busca numa router, para deixar tudo bem especificado, os acessórios que gostaria de orçar, de ter, de não ter, se tem dúvidas, que se quer saber mais
que cada acessório faz, vai preencher toda essa ficha cadastral e com isso vai gerar um relatório que eu vou ver esse relatório, eu vou fazer uma análise desse relatório e vou passar esse relatório, né, essa ficha, para os nossos parceiros, e os parceiros vão entrar em contato com o nosso aluno para fazer a melhor indicação de acordo com cada necessidade. E detalhe, os alunos têm condições especiais com os nossos parceiros fabricantes, seja talvez um desconto, talvez um brinde. Então, de tempos em tempos, os alunos têm benefícios por estarem no clube, muitas vezes até mesmo desconto na hora de comprar router. Então, esse é mais uma experiência exclusiva que você tem aqui no clube, se você é aluno do clube. Se você não é aluno do clube, clica no link para conhecer o clube, que é fantástico, é o melhor lugar para você se tornar um especialista em router CNC e ter um negócio de sucesso com muitos benefícios exclusivos. Fechou? Então, espero ter te ajudado a te dar mais clareza para tomar a decisão de escolher a melhor router CNC para o seu caso. Compartilhe esse routercast se você gostou, comenta o que você achou, comenta o que você acha importante na hora de escolher uma router CNC e também comenta o tema, o conteúdo que você gostaria de ver aqui nos próximos Routercast. Fechou? Grande abraço, nos vemos no próximo Routercast. Valeu!